Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular o limite de algumas funções quando o x tende a infinito. Esses são chamados de limites infinitos. Então, primeiro, limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Então, nós temos aqui o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então, esse limite será igual ao limite de 1 quando x tende a infinito, ou seja, o limite de uma constante, que será o próprio 1, né? E no denominador, limite de x quando x tende a infinito. Então, como no numerador o resultado será 1, que o limite da constante é a própria constante, no denominador nós temos infinito, então nós temos um número 1 dividido em infinitas partes. Então, esse valor tende a ser zero. Então, o limite de 1 sobre x é zero. Aqui nós temos o limite de 2 mais 100 sobre x. Então, nós vamos considerar a propriedade que diz que limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, nós temos o limite de 2 quando x tende a infinito, ou seja, é o próprio 2, porque é uma constante, mais o limite de 100 sobre x, quando x tende a infinito. Então, o limite da constante é a própria constante, 2, mais, aqui nós temos o limite de 100 dividido por x, quando x tende a infinito, ou seja, nós estamos dividindo o 100 em infinitas partes, então esse limite tende a ser zero, ou seja, o limite é zero. Então, 2 mais 0, 2. E aqui o limite de um quociente. Então, nós vamos considerar aqui que o x está tendendo a infinito, ou seja, no numerador nós temos 5 vezes infinito, que é infinito, mais 3, continua sendo infinito, no denominador do mesmo modo, então nós temos infinito sobre infinito. Aqui nós vamos usar um artifício matemático, que é pegar essa função e fazer uma simplificação nela, considerando que o x é diferente de zero, porque o x está tendendo a infinito, ou seja, x é um número muito grande, é diferente de zero. Então, nós vamos dividir toda essa função por x, ou seja, 5x mais 3, vamos dividir por x, e no denominador nós temos que fazer a mesma coisa. 2x menos 7 sobre x. Então, no numerador nós ficamos com 5 mais 3 sobre x, e no denominador 2 menos 7 sobre x. Agora, esse é a forma da função que nós iremos usar no cálculo do limite. Então, limite quando x tende a infinito dessa função. Então, o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então, vou separar aqui em limite quando x tende a infinito de 5 mais 3 sobre x dividido pelo limite quando x tende a infinito de 2 menos 7 sobre x. No numerador nós temos uma
o limite de uma soma, que é igual à soma dos limites. Então, limite, quando x tende a infinito, de 5, o limite de uma constante será o próprio 5, mais o limite, quando x tende a infinito, de 3 sobre x. No denominador, limite também de uma constante, que é o 2, quando x tende a infinito, não importa, né? Limite de uma constante, menos o limite de 7 sobre x, com x tendendo ao infinito. Agora vamos analisar esses limites. No numerador, limite de uma constante é a própria constante, e limite de 3 sobre x com x tendendo a infinito é dividir o 3 em infinitas partes. Então, tendência é 0. No denominador, limite de uma constante é 2, menos limite de 7 sobre x, x está tendendo a infinito, ou seja, nós vamos dividir o 7 em infinitas partes, vai ser elevado a cada parte ter um tamanho 0. Então, aqui nós ficamos com 5 mais 0, 5, 2 menos 0, 2. 5 meios é o valor desse limite. Então, essa função, nós temos uma função polinomial no numerador, uma função polinomial no denominador, e como o x tende a infinito, nós estamos sendo levados, né, a infinito no numerador e infinito no denominador. Então, nós vamos tentar desviar dessa indeterminação, considerando que, como o x tende a infinito, então o x é diferente de 0. Portanto, x ao cubo também é diferente de 0. Então, nós vamos dividir numerador e denominador dessa função por x ao cubo. Nós vamos ficar assim, limite, quando x tende a infinito, de x ao quadrado menos 2x mais 5, tudo dividido por x ao cubo. E no denominador, x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 2x menos 1, também dividido por x ao cubo. Se nós não estamos alterando o valor da função, já que x ao cubo é diferente de 0. Então, limite, quando x tende a infinito, no numerador, x ao quadrado dividido por x ao cubo dá 1 sobre x. 2x dividido por x ao cubo fica 2 sobre x ao quadrado. E 5 dividido por x ao cubo, 5 sobre x ao cubo. No denominador, x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. 7x ao quadrado dividido por x ao cubo fica 7 sobre x. 2x dividido por x ao cubo fica 2 sobre x ao quadrado. Menos ali, e menos 1 dividido por x ao cubo, menos 1 sobre x ao cubo. Bom, agora nós temos o limite do quociente, que é igual ao quociente dos limites. Então, vou continuar essa resolução aqui. Então, no numerador, nós teremos o limite quando x tende a infinito, de 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado mais o 5 sobre x ao cubo. E no denominador, quando x tende a infinito, de 1
mais 7 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo. Vamos olhar para esse limite no numerador. Aqui nós temos 1 sobre x, que como x está sendo levado ao infinito, vai dar zero. Que 2 sobre x ao quadrado também vai dar zero. E o limite de 5 sobre x ao cubo também vai dar zero. Então, no numerador, o nosso limite nos leva ao zero. No denominador não pode dar zero, porque senão nós vamos continuar com a indeterminação. Mas o que nós vemos ali é limite de uma constante, vai dar o próprio 1. Limite de 7 sobre x, x tendendo a infinito, quer dizer que o 7 está sendo dividido em infinitas partes, vai dar zero. Esse também vai dar zero, esse também vai dar zero. No denominador, nós encontramos 1 como resultado. Então, 0 sobre 1 é zero. Então, esse limite está sendo levado ao zero. E, finalmente, vamos calcular o limite dessa função x sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a infinito. Então, aqui também nós vamos considerar que x é diferente de zero, porque ele está tendendo a infinito, ou seja, ele é um número muito grande, e, portanto, x ao quadrado também vai ser diferente de zero. Então, nós vamos pegar cada elemento dessa função e vamos dividir por x ao quadrado. Então, no numerador, nós ficamos com x dividido por x ao quadrado, e no denominador, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado. Então, no numerador, nós vamos ficar com 1 sobre x. E no denominador, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, mais 1 sobre x ao quadrado, 1x ao quadrado. Agora sim, nós vamos calcular o limite quando x tende a infinito dessa função, que é a mesma, mas está escrita de uma maneira diferente. Aqui nós temos 1 sobre x, e no denominador 1 mais 1 sobre o x ao quadrado. Então, o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. No numerador, nós temos limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x, e no denominador, o limite daquela soma, que é igual à soma dos limites. Quando x tende a infinito, de 1, que é uma constante, mais o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x ao quadrado. No numerador, limite de 1 sobre x, o x tendendo a infinito. De novo, nós estamos dividindo, o 1 em infinitas partes, então dá zero. No denominador, limite de uma constante é 1, não importa para onde o x está tendendo, limite da constante é a própria constante, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado com o x tendendo a infinito. Então, nós estamos dividindo 1 em infinitas partes, fica zero. Então, 0 sobre 1 mais 0 é zero. Então, aqui encerramos esses limites infinitos.